Uma ciclista brasileira de 41 anos realizou uma façanha inédita e sensacional. A carioca Daniela Genovese pedalou durante 12 dias para vencer a corrida que atravessa os Estados Unidos de oeste a leste, quase 5.000 quilômetros, mais que a distância entre Porto Alegre e Manaus. Fazia 2 anos que mulheres não completavam a prova e este ano só 4 participaram. Daniela dormiu no máximo 4 horas por noite. Eu achava que eu não fosse conseguir. Mas eu não sei de onde a gente tira a força e segue em frente. 4.800 quilômetros. É um pouquinho além de Porto Alegre e Manaus. Dá para pedalar essa distância? Difícil. Só que é gênio, como a gente vai ver. Ah, a gente vai ver mesmo. Daniela Genovese é o nome dela. Ela venceu a travessia dos Estados Unidos, conhecida como VAM, na sigla inglesa. Júnior, se prepara, porque o que não falta é fôlego para essa brasileira. Eu acredito. Pedalar o máximo que resistir, descansar o mínimo que conseguir, aproximadamente 20 horas por dia em cima da bicicleta, nos últimos 12 dias. Corrida extremamente desgastante. As subidas são intermináveis, variação de clima, temperatura, altitude, cenário, assim é a RAM. Essa é considerada uma das competições mais duras do esporte em geral. Os ciclistas pedalam 4.852 quilômetros, atravessam os Estados Unidos da costa oeste à costa leste, passam por 13 estados americanos. Esse ano, pela primeira vez, a prova tem a participação de uma atleta brasileira. Daniela Genovese, a Dani, até parece frágil. Tem 1,56 m, 52 quilos, tem 3 filhos, 41 anos. O bom humor dela é do tamanho da resistência. A Dani é a primeira latino-americana a participar da prova. Chegar já seria uma façanha. Nenhuma mulher chegou nos últimos 2 anos. Esse ano, 12 ciclistas, entre homens e mulheres, desistiram. Ficaram no meio do caminho. Dani fez história, venceu. Um dos maiores desafios esportivos do mundo, com o tempo de 11 dias, 17 horas e 8 minutos. Eu achava que eu não fosse conseguir. Mas eu não sei de onde a gente tira a força e segue em frente. A Dani, antes disso, era bodyboarder, já pegou muita onda comigo. Pedalar 4.800 quilômetros em 11 dias, 17 horas e 8 minutos, ganhar esse troféu, lindo troféu. Vamos conversar agora com a Daniela Genovese. 41 anos, venceu uma das provas mais duras do ciclismo, não só do ciclismo, do esporte, a travessia dos Estados Unidos. A primeira mulher na América do Sul que conseguiu completar a prova e ainda por cima vencer. Dani, essa vitória foi muito boa. Foi muito bom, né, Dani? Muito obrigada pela sua presença. Agora, Dani, me explica aqui, qual é a diferença dessa prova para essas mais famosas, que são a Volta da França, a Volta da Espanha, que a gente sempre escuta falar? A prova da Volta da Espanha e Volta da França é uma prova em etapas. O ciclista, ele pedala, dependendo da etapa, 120, 160 quilômetros, acaba de pedalar, vai pro hotel, dorme normalmente, acorda no dia seguinte, outra largada, todo mundo junto. A travessia dos Estados Unidos é a prova de largada única, então a estratégia de descanso vai depender de cada equipe. E o que você fez? Significa que você faz sua estratégia, dorme-se muito pouco? Procura-se, como é uma largada única, né? O tempo que você está dormindo, os outros ciclistas estão passando. Então você bola a tua estratégia para o mínimo de descanso possível. A minha foi de dormir 3 a 4 horas por noite. Nossa, e pedalar 20 horas? Pedalar 20 horas ou então 400 quilômetros por dia. Meu Deus, agora o que é mais difícil numa prova dessa, Dani? O corpo ou a cabeça? Vence o que aí? A cabeça, 70% cabeça. Porque você lidar com desconfortos, falta de sono. Então, se você não está ali focada, disciplinada na sua meta, no seu objetivo, você abandona. O corpo, ele se adapta, ele suporta. A nossa máquina é perfeita para isso. A gente está vendo aqui essas imagens ali, a chegada, você super emocionada. Como é que foi esse momento, sua família junto com você, seus amigos? Nossa, foi muito bom. Foi assim, inesquecível. Parece que todas as dores, todo o sofrimento se transformou assim num turbilhão de emoções, uma alegria, uma realização que não tem valor. Agora, para mim,
é Daniela Figueiredo, viu, gente? Fico pensando, Daniela, há muitos anos. Ela pegava onda também, ela foi bodyboarder. Competimos muito juntas. Foi. E a característica da Dani sempre foi de onda muito grande, muito grande. E eu me lembro uma vez que a gente foi pro Guarujá, fazer um campeonato e o mar estava enorme, lembra? Estava enorme, nossos pais apavorados na areia. As fotos ali, ó. Muito bacana, muito bacana. Eu me lembro que quando eu tinha medo de onda grande, eu lembrava dela. Eu falei assim, não, vou pensar na Dani, na coragem dela para poder encarar. Além disso, ela é faixa preta de jiu-jitsu, mãe de 3 filhos. Dani, muito obrigada pela sua participação aqui no Globo Esporte. Obrigada a você. Boa sorte, viu? Obrigada. Muito bom estar aqui com você. Agora a gente conversa por telefone com uma brasileira que conseguiu um feito histórico na América. Uma vitória em uma das provas mais difíceis do ciclismo mundial. Daniela Genovese venceu a Race Across America e fala agora com a gente ao vivo. Daniela, já deu para descansar? Eu tô vendo aqui que você cruzou os Estados Unidos de bicicleta. Que competição é essa? Parabéns! Obrigado. Eu tô aqui no hotel já me preparando para descansar. Tô muito feliz com a conquista. Daniela, fala um pouquinho mais sobre como é feita essa prova. A gente larga da Califórnia, de Oceanside. É uma etapa única e vem cruzando de costa a costa dos Estados Unidos, terminando aqui em Maryland. Eu pedalo sozinha o tempo todo, escalono o meu descanso e tenho uma equipe que me acompanha, a minha equipe, que vem com o carro atrás, e tem um motorhome, que é onde eu faço as minhas paradas para me alimentar e descansar ao longo da prova. Quanto tempo pedalando por dia e quanto tempo de prova ao todo, em dias? Foram 11 dias de prova, e 11 dias e 8 horas, uma coisa assim, eu não sei ao certo. Foram 4.800 quilômetros no total. Quantas pessoas participando, Daniela? Da minha equipe? Isso. Ou da prova? No geral, nos dois, pode ser também da sua equipe. A minha equipe tinha 10 pessoas junto comigo, que eles se revezavam para dirigir carro, para cozinhar e essas coisas. Participando da prova no geral tem 350 pessoas, mas entre solo, duplas e quartetos. Aham. Eu tô vendo aqui que você já tem uma experiência esportiva, você é bodyboarder. Infelizmente a gente perdeu o contato com a Daniela Genovese, brasileira, e conseguiu, a gente tá vendo aí, né, enquanto a gente conversava com ela, algumas imagens dessa prova, cruzando os Estados Unidos de bicicleta, 11 dias, 20 horas diárias pedalando, apenas 3 horas por dia de descanso de sono, Felipe. Por dia só. Exatamente, eu vou dizer. Bate até um cansaço só de conversar com ela. Mais uma brasileira. Rio São Paulo todo dia. Mais uma brasileira cruzando os Estados Unidos e fazendo o nome do Brasil, levando o nome do Brasil fora do país, e uma grande conquista para o esporte brasileiro. Eu ia perguntar para ela, porque eu tenho aqui a informação de que ela é bodyboarder também, é lutadora de jiu-jitsu, quer dizer, tem uma base atlética que a possibilitou conseguir esse feito. Grande notícia para o esporte brasileiro. Daniela Genovese vence a Race Across America, corrida de bicicleta cruzando os Estados Unidos de costa a costa. Hoje recebendo a ciclista campeã do Race Across America deste ano, Dani Genovese e Renata Falzoni. Tudo bem com vocês, meninas? Maravilha, falar de bicicleta é só maravilha. Ó, já vou dar uma chegada aqui no nosso blog do programa. Bruno de Cabo Frio pergunta como foi o treinamento da Dani para o Race Across America. O meu treino foi basicamente todo feito em cima da bicicleta. Eu tinha umas sessões de treinamento de preparação física fora da bicicleta, mas com yoga, com parte de respiração e alongamento. E o treino na bike foi feito para me preparar para esses 400 quilômetros dia. Então fui feita uma progressão de volume até atingir os 400 quilômetros. Chegando aos 400 quilômetros, eu fui juntando esse dia de 400 com outros treinos. A gente está vendo aí algumas imagens. Quando você fala suas, dia né, de 400, significa Isso. você ter a habilidade de completar 400 quilômetros em 24 horas. Não, em 20. Em 20. Em 20 ou até menos de 20. Ou seja, numa jornada de 24 horas, você pedalar 400 e dormir umas 4 horinhas. 4 horinhas. Entendido. E eu fiz... Descreve essa imagem, onde que é isso aí? Essa aí foi saindo de Volta Redonda, foi no meu último treino assim longo, que eu fiz até com a minha equipe, onde a gente treinou alimentação, comunicação, navegação.
E, a gente deu a volta e dividir a no estrada Rio, com os outros caminhões. carros. E foi muito proveitoso esse treino. A gente fez 2 dias de 400. Dani, equipe que, aliás, conta com a tua filha, né? Como nutricionista sua. A minha filha foi tipo um braço direito do Dr. Osvino Pena. Ela foi minha mãe no RAM. Cuidou de mim como uma filha. Tanto da parte de alimentação, e quando eu ia descansar, ela já deixava a minha roupa preparada para o dia seguinte. Foi assim, 100%. Agora, Dani, vendo as tuas imagens, eu vejo que você pedala... Bom, aí já ia engolir o que eu tô falando. Que você pedala um giro bom, mas você pedala forte, né? Você imprime mais força do que giro, Do que giro, Me conte disso. É porque a minha história no ciclismo, todos os meus amigos falam isso. Você pedala muito pesado, gira mais. Isso. O pessoal do mountain bike tudo fala. Eu procuro me educar muito em girar mais. Pegar giro. Desde 10 anos que eu tô no ciclismo. Porque eu vim do ciclismo da sala de spinning. Sei. Então aquela coisa do spinning, de botar pesado, né? Aquela coisa, tem essa coisa... Força em detrimento de giro. Isso aí. Então, eu tô procurando sempre me policiar nisso. Por exemplo, aí fica evidente, você tá girando bem, mas eu mesmo nessa velocidade eu estaria girando pelo menos uns 30%, 40% a mais. A mais. E você tá pesando mais, você tá puxando pra si a força, Pra né? força, assim, é minha característica. E você vem do mountain bike, não é isso? Exatamente. Dani? Explica isso. Pois é, quando eu comecei, né, eu estou com 41, né, 10 anos atrás, com 30, já comecei no ciclismo meio velha. Velha. Vamos pra frente. Vamos pra frente. Então, eu não me sentia muito à vontade em pedalar com os carros na estrada. Eu sou muito off-road, assim. Certo. Somos. Adoro estar no meio da natureza, na terra, então me identifiquei muito com o mountain bike. Muito mesmo. E aí eu te encontro você no Desafio 24 Horas fazendo a seletiva para Race Across America. O que te levou você para esses desafios de maratona de estrada? É aquela coisa da superação, né? Uma prova que eu sempre tive curiosidade. E sim, quando eu ouvi falar, foi na minha formação de spinning. Eu falei, essa prova deve ser uma coisa de louco, né? Você, pedalar 5.000 quilômetros, quase 5.000 quilômetros sozinha. E eu sempre fiquei com esse desejo, mas nunca aconteceu, porque você precisa de um apoio, precisa de um patrocínio, precisa da tua família estar apoiando. Não é uma coisa, eu vou entrar e sou eu sozinha, né? Não é uma prova de eu sozinha. Então, quando tudo conspirou, consegui patrocínio, a família topou, né? Tive o aval da família, falei, então vai ser agora. Passa você como o Luciano, que comenta, nossa, 4.800 em menos metros, em menos de 12 dias é espetacular. Como é o trabalho de recuperação do atleta depois de uma maratona dessa? Essa recuperação, ela se iniciou desde o primeiro dia de prova. Ela era... Enquanto eu dormia, antes de eu dormir e ao acordar, eu fazia exercícios de alongamento e respiração que foi me ajudando a eliminar as dores durante a prova. Olha as imagens da prova, Dani. É, bem legal. E no final da competição, eu não tive, fora os joelhos assim um pouco doloridos, que depois eu fui perceber que era dor nos quadríceps e não no joelho, a minha recuperação veio vindo assim, um pedalar leve, exercício de alongamento. Eu não fiquei com nenhuma sequela, assim, graças a Deus, mais grave, a não ser um pouquinho de dor nas pernas. E isso depois de 2, 3 dias, fiquei zerada. Mas eu gostaria que você contasse o fator determinante, assim, porque pelo que eu li, pelo que eu soube, você ficou atrás da americana porque ela tocava sem dormir e o Rafael Campos fazia você ter regularmente um período de 4 horas por noite por dormir. E depois, o quanto que fez de diferença isso no final da competição, no final do 8º, 7º, 8º dia, quando você passou pela americana e destruiu ela totalmente. Isso aí foi o fato de eu estar conseguindo me recuperar dia após dia. Tipo, os 400 quilômetros que eu pedalava no 5º dia, eu acordava o 6º dia. Acordava, né? Hoje eu vou conversar com Dani Genovese, a primeira sul-americana a se classificar e a vencer a Race Across America. Fica ligado. Please remember me as in the dream we had as rubber babies among the fallen trees, but fast asleep beside the lions and the ladies that call you
what you like, leaving. Dani, tudo bem? Tudo bom, tudo jóia. Primeiramente, muito obrigada por aceitar o nosso convite e participar do nosso programa. Ah, que isso. Eu agradeço a vocês. Valeu. Fiquei sabendo que você já foi campeã brasileira de jiu-jitsu, é isso? Fui campeã brasileira e mundial. Eu luto jiu-jitsu já... Ih, são tantos anos, desde os 18 anos. Ah, mas você continua praticando? É, mas não assim competitivamente. Eu vou umas 2 vezes na academia, assim, no máximo. Treino com meu filho, que já está com 18 anos, ele já me dá um amasso danado. Mas é porque meu marido é professor de jiu-jitsu. A gente tem a academia de jiu-jitsu no Rio, então volta e meia eu dou uma passada por lá. Fácil, então. E de onde surgiu o interesse pela bike? Eu sou professora de educação física, eu dava aula de ginástica localizada. Em 99 veio o spinning para o Brasil. E aí eu fui me interessar em fazer a formação para ser professora e aí conheci o spinning. E a partir daí eu falei, eu tenho que conhecer mais desse esporte para me acrescentar na aula, né, com os meus alunos. E aí nesse inteirinho eu fui gostando. Gostei muito do mountain bike. E comecei a entrar em competições, porque eu sempre gostei de competição desde os 15 anos. Então, aí comecei a entrar em competição, fui assim, me dando bem, fui gostando do pessoal. E aí, desde então, isso já tem 10 anos. Bom, você foi a primeira sul-americana a se classificar para a Race Across America. Qual foi a emoção de, além de completar, ganhar a prova? Nossa, foi enorme. Não tem nem palavras. Foi assim, tipo... Sei lá, o sofrimento que eu passei na prova, o sofrimento que eu passei no treinamento foi assim, recompensado em um único momento, né? Que é quando você cruza a linha de chegada. Então é uma emoção muito grande que não cabe assim, você fala assim, pô, a emoção não cabe no peito, mas não cabe no peito. A gente chorava de alegria. Ah, que delícia. Queria que você explicasse uma breve explicaçãozinha de como funciona a RAM para as pessoas que não conhecem ainda. Tá. A RAM é uma competição de ultra resistência que a gente larga, cruza os Estados Unidos inteiro, mas é uma competição diferente do Tour de France ou do Giro da Itália, porque ela é em uma única etapa. Tá. Você, não são em etapas, tipo, você pedala 200 km, 100 km num dia, para, dorme, e no outro dia outra largada. Não, o RAM é largada única, você pode fazer essa prova solo, como eu fiz, em revezamento em dupla, em equipes de 4 ou de 8. Você larga da Califórnia, da costa oeste, e percorre todos os Estados Unidos, mais ou menos em linha reta, meio no centro, até o Atlântico, na costa leste. São 4.800 quilômetros. Então, como é largada única, cada equipe ou cada atleta, no caso de solo, programa o seu descanso. Tá. Porque, tipo, enquanto eu tô descansando, a prova está correndo. E foi mais ou menos o que acontecia assim, eu descansava, às vezes eu ultrapassava uma ciclista, eu descansava, mudava todo o resultado, sabe? Então é uma coisa meio, quer dizer, direto, né? 4.800 direto. Como qualquer prova de ciclismo, tem muita estratégia aí no meio. Nossa, muita estratégia, porque é uma prova onde você tem que cuidar da sua... Como você vai fazer para se recuperar, como é que você vai lidar com o seu sono, isso é muito pessoal de cada atleta. A estratégia da alimentação, o que você vai comer de forma que você não gaste muito tempo, o que você pode comer em cima da bicicleta. O rodízio, porque eu sempre, como é uma prova que você vai muito sozinha, não vale vácuo, como a maioria das provas de ciclismo, essa não pode andar o pelotão junto. Então eu sempre tinha que ter um carro atrás de mim, o follow car. Então a estratégia de revezamento dessas pessoas que estão no follow car, porque eles enlouquecem, ficar 12 dias dentro de um carro. Então tem um revezamento das pessoas que estão dirigindo. From Rio de Janeiro, Brazil, Daniela Genovese. Ela venceu a travessia dos Estados Unidos. Uma ciclista brasileira de 41 anos. Uma brasileira venceu uma das provas de ciclismo mais difíceis do mundo. Daniela Genovese, um nome que já faz parte da história do esporte. Essa ciclista carioca de pouco mais de 1,50 m se mostrou gigante.
a única atleta sul-americana a participar da Race Across America, a mais dura competição do ciclismo mundial. E ela não só participou, como ganhou a prova, que há 2 anos mulher alguma sequer conseguiu completar. E não é difícil entender por quê. Os atletas pedalam mais de 4.800 quilômetros, cruzando os Estados Unidos da costa oeste. A leste é uma corrida contra o tempo, que no caso da prova feminina deve ser concluída em 12 dias. Daniela a completou em 11 dias, 17 horas e 8 minutos. Pedalou cerca de 20 horas por dia. Perdeu 4 quilos. Ganhou o mais importante troféu de sua carreira. Super rico. Foi a mais importante por ter sido a mais difícil. E veio num momento, assim, muito especial, assim, da minha vida. Tipo, eu tive neném há pouco tempo, tô com um bebê Bebê não, já é um garotinho de 2 anos. Então, aquela coisa, você ter filho mais velho, você dá aquele medo, assim, de, meu Deus, tá no momento, como é que eu vou retomar a minha vida, retomar meus treinamentos com o filho, começar tudo de novo, deu esse desespero. E ele se encaixou perfeitamente na minha rotina de vida, que eu já vinha levando. Diferente dos meus outros 2 filhos mais velhos, quando eu era mais nova, não me envolvia tanto com bicicleta, não tinha tanto trabalho, não tinha esse volume louco de trabalho. Então, quando veio o Antônio, eu fiquei assim muito tensa nesse sentido. Eu queria, minha família inteira queria, foi uma surpresa, não foi programado. E eu ficava com medo assim de retomar a minha vida, de eu ter condições de voltar a competir como eu gostava, de trabalhar. E aí foi dando tudo muito mais certo do que eu esperava. Você levou 3 bicicletas, mas foi com essa que você correu mais tempo, né? Foi, essa foi praticamente quase toda a prova. Essa bicicleta aí é o meu xodó. Ela foi um presente que eu recebi do meu patrocinador antes da prova. Foi a minha primeira bicicleta assim de carbono. Porque essas bicicletas são mais competitivas, são muito caras, eu não tinha condição de tê-la. Então ela é o meu xodó, fica pendurada na minha sala e foi a que eu usei mais na prova mesmo. Levíssima, né? Levíssima, pesa 7 quilos. Eu levei mais outras 2 bicicletas, uma de reserva e uma outra que ela é igual a essa, só que ela tem um apoio no guidão, do qual você fica com o guidão apoiado assim nos cotovelos, que melhora a sua posição aerodinâmica quando você está no plano, com o vento contra, porque você fica mais abaixadinha. Tá certo. Você tem menos atrito do vento. Mas eu vou confessar que eu pedalei muito pouco essa bicicleta. Apesar de eu pegar, assim, nos Estados Unidos, planos intermináveis, assim. Plantações de milho. Ui, era milho, 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 milho. Sem fim. Parecia Rio Bahia sem fim. 3 dias, acho que, de Rio Bahia. E mesmo assim, eu preferi usar essa.